pessoal. Vou iniciar a web conference de comparada. Ana, você está conseguindo me ouvir? Abriu o canal da escrita, você consegue me responder. Ana, está conseguindo me ouvir? Ana, não estou conseguindo te ler nada no bate-papo. Não aparece nada para mim. Parece que você está me ouvindo. Você me mandou um e-mail. Deixa eu ver. Se você estiver me ouvindo, vou fazer a gravação desse plataforma. Por favor, se você estiver ouvindo. Eu fiz os testes, aparentemente estava tudo bem. Vou iniciar então a web de comparada. A proposta é que haja uma apresentação de aproximadamente 20 minutos sobre o conteúdo. Eu vou deixar abertos os canais de escrita, que é o papo, e o áudio, para que alguém que esteja na sala possa dizer, se tiver algum problema, me avisar nesse áudio. Muito bem. Então, comunicação comparada, unidades 5 a 8.
A unidade 5 fala bastante sobre cinema. Na verdade, o cinema é o grande tema dessa unidade. Os 3 grandes aspectos que é trabalhado nessa unidade são os seguintes. Primeiro, essa ideia do cinema como linguagem, que é um ponto importante. Um pouquinho dessa história do cinema, mas uma coisa breve. E um ponto aqui forte na história, que é falar um pouquinho sobre em Hollywood nos anos 40. Porque dentro da história do cinema, esse momento vai dar um pouco do cinema do século XX nos Estados Unidos, que é um cinema, no caso, bastante importante no mundo. Talvez seja o principal contexto de cinema do mundo. Aí a gente fazer esse recorte, então, dos anos 40. Cinema como linguagem, vamos recapitular o conceito de linguagem e associar com cinema. Linguagem é sempre que eu tiver uma combinação sistêmica de signos que foi construído socialmente e que, então, funciona na sociedade com essa combinação dessa forma sistêmica. O cinema é essa linguagem do audiovisual, né? Do movimento e do som. Se eu pensar na foto, na fotografia, eu tenho uma linguagem, uma combinação de signos que não tem a ver com o movimento, né? Eu posso até criar uma ideia de movimento na foto, mas isso é a foto. Agora, o audiovisual, o cinema, é esse movimento, é essa questão da câmera. E depois a gente vai ver, diferentemente da televisão, o cinema, que é a linguagem do audiovisual, não tem necessariamente um compromisso como a televisão vai ter, né? Então, o cinema é uma linguagem do movimento, do audiovisual, com imagem, então a trilha sonora, fala e o próprio movimento, o cenário, enfim, tudo isso que compõe a imagem em movimento. Acho que esse é o ponto, né, do cinema, que não necessariamente tem vistas ao entretenimento. Até dialoga com isso, mas não é só isso, é muito mais que isso. É mais amplo, digamos. Como a gente sabe, a história é uma história recente, uma história aí do final do século XIX para o começo do século XX, que é justamente quando então, o domínio tecnológico para que a gente possa ter essa ideia do movimento na imagem, assim, associar imagem e movimento com som, né? Primeiro a gente tem aquele cinema, os irmãos Lumière, né, que são uma referência em termos de cinema, criam lá uma sequência que ainda não tinha o som, era só a imagem, que foi um choque muito grande, né, de um mundo, né, de uma era da pintura, depois passou para a fotografia, um evento bastante significativo, e aí a imagem começa a se movimentar. Isso foi muito impactante. Certamente um impacto semelhante, assim, em termos de proporções, ao que a gente vê na internet hoje, quer dizer, na vida das pessoas. Como mudou a vida das pessoas, o cinema mudou o mundo, né, na sua presença na sociedade. Muito bem. Então, o cinema começa com essa ideia da imagem, depois se associa um som, uma trilha sonora, até que se consegue fazer, né, o áudio mesmo da cena. E aí a gente chega, então, ao cinema como a gente conhece. Isso, né, dos anos 30, 40, aí quando a gente começa, quer dizer, os anos 40, por isso que eu aí, como um momento especial. Então, digamos que o cinema com esse enredo, com essa cara que a gente vê, essa questão já das posições de câmera, de eu ter já um trabalho com trilha sonora, né? Não é só o áudio, mas ouvir trilhas, associar sons, criar toda o que a gente chama então de trilha sonora. Isso tudo tem a ver muito com esse momento dos anos 40. E aí, então, alguns diretores, enfim, figuras que vinham fazendo aí alguns trabalhos, né, de um cinema, mas vamos pensar naqueles filmes, Encoraçada da Potemkin, né, a gente tem filmes aí, clássicos, né, do início do século, aí, dos anos 20, dos 30, e então esses diretores
ou algumas dessas pessoas migram do... Vamos ver que nós estamos aí nos anos 40, portanto eu estou durante a Segunda Guerra Mundial, né, passando por essa guerra e o final dessa guerra, que é em 45, essas pessoas indo para os Estados Unidos. E isso traz, então, para esse lugar chamado, né, Hollywood, que começa a ser esse centro de cinema, essas características, essas preocupações assim, com a linguagem do cinema, com gravações, com o roteiro, né, então até esse início de profissionalização que a gente vê hoje no cinema. O Lauder, que é o diretor que a gente está colocando aí, ele é uma espécie de uma referência desse momento. Existe um filme dele muito famoso, Quanto Mais Quente Melhor, né? Some Like It Hot, que é um filme com a Marilyn Monroe, um filme de Curtis e o Jack Lemmon, muito famoso. E esse filme é um filme ainda em branco e preto, enfim, mas dá bem essa cara do cinema moderno mesmo, né? Um filme ligeiro, divertido, uma comédia, enfim, inteligente, uma boa história, já uma preocupação aí com a gravação, com as posições de câmera, né? Então, claro que é um filme que você vê que é mais antigo, mas ele tem todas as características do cinema de hoje, né? Então, é bem um exemplo de assistir esse filme. Assista, porque eu acho que ele mostra bem essa cara, né, que o cinema vai adquirindo a partir desse. Muito bem. Aí, então, esse comentário sobre o cinema vai passar por um outro tópico ainda do cinema, que é a unidade 6, que é o neorrealismo italiano, e depois o cinema brasileiro de retomada. Esses dois temas, eles não estão ligados no tempo. É importante ressaltar. O neorrealismo é um momento ali, como diz o nome, neorrealismo italiano, ou seja, no pós-guerra, pós-segunda guerra. E o cinema brasileiro de retomada é depois do Collor, então, 1990 em diante. Por que a gente coloca esses dois momentos juntos, apesar da distância no tempo, né? Uma coisa acontecendo nos anos 40 e outra nos anos 90. E uma na Europa, Itália, e outra no Brasil. Porque, de alguma forma, de posição, né, do cinema, de alguma momento assim, que dentro da cultura em que esse movimento se insere, ele é bastante para o cinema. No caso do neorrealismo, que é um cinema muito famoso, né, um momento muito famoso do cinema italiano e mundial, a gente vê, então, essa ação dos problemas sociais, né, essa ação em fazer um cinema que mostre o real, de uma forma, claro que é ficção, ladrões de bicicleta, é um filme bastante emblemático nesse sentido, né? Mas vou mostrar então as pessoas vivendo a miséria, vivendo o problema da pós-guerra, da fome, né? Da dificuldade para ter emprego, e tudo isso mostrado de um ponto de vista cinematográfico que combina com esse contexto. Então as imagens mais em menos cor, né? Uma fotografia bastante trabalhada, para passar, assim, também essa questão social de uma forma esteticamente bonita, ou, enfim, do ponto de vista de cinema, bem trabalhada, né? Que eu acho que aí, então, o neorrealismo une essas duas questões. Eu não estou simplesmente pegando uma temática social e fazendo apenas uma gravação fictícia sobre isso, mas eu estou fazendo isso uma linguagem de cinema já desenvolvida, e isso é o que a gente chama de neorrealismo. E pensar que a Itália, como nós sabemos, né, todo o envolvimento da Itália com a questão da guerra, né, essa vinculação nazista, neorrealismo, por isso a Itália também, né, quer dizer, tem toda uma crítica desse neorrealismo a essa visão fascista, né, de mundo que a Itália apresentou durante esse momento. Então essas personagens, elas vão, enfim, se desenvolver num cenário devastado, né, miserável, e ao mesmo tempo esteticamente trabalhado pelos diretores, né, e os outros profissionais.
Quando então a gente dá esse salto para a retomada no Brasil, aí a gente vai ver coisa que é outra, mas que dialoga, claro, com essa questão do neorrealismo. O que acontece aí na retomada? O Collor, né, que foi um dos nossos presidentes, em 1990 ele fecha o Concine, que é que fazia todo um de subsídios cinematográficos. Enfim, nesse ano de 89, a gente não tem nenhum filme brasileiro lançado. E isso é um marco, né? Quer dizer, se num país não tem um filme, e aí vamos pensar, nós vamos entrar nessa discussão, claro, aqui, não é disciplina, não é o objetivo. Temos que o cinema é uma arte cara, né? Não é uma arte barata. E no Brasil, pelo histórico, né, do cinema brasileiro, que foi um cinema com muita influência europeia, do neorrealismo e outros diretores e visões estéticas, mas um cinema sempre com uma preocupação com o lado do cinema brasileiro, né? Mais artístico, mais estético, uma preocupação mesmo com a linguagem. Ao mesmo tempo, um outro viés do cinema brasileiro mais popular, com a chanchada, Carito, o Grande Otelo, que também era um lado do cinema, mas um lado, digamos, talvez ele tanto um como o outro, né, com pouco desenvolvimento, né, né, nunca um cinema quantitativamente comparável a lugares como os Estados Unidos ou como a Índia, por exemplo, né, tem uma produção de cinema muito forte. Bom, isso então chega na agonia com o fechamento da Concine. E o que é a retomada? É justamente quando, em 1990, a Carla Camurati faz um filme chamado Carlota Joaquina, que é um filme marco, porque num contexto de uma verba para fazer cinema, se faz esse filme Carlota Joaquina. Então ele é um marco fundamental dessa retomada, que é vamos renascer o cinema brasileiro. Essa retomada, acho que é uma característica bem interessante, que se a gente teve antes, né, cinema, toda uma preocupação com uma discussão de cinema, estética, enfim, e tínhamos também, por exemplo, alguns gêneros muito populares e desenvolvidos, como as chanchadas, a retomada, a gente não vê um viés, assim, estético definido, assim, olha, grupos de pessoas que se filiam a uma concepção de cinema, ou enfim, uma linha de divisão sobre o cinema. Então nós temos vários tipos de diretores, roteiristas e produtores que vão fazendo filmes diversos. Então a gente vai ter desde filmes bastante conceituais, né, nessa era pós-retomada, por exemplo, Malo, que é um filme, né, não é um filme assim, muito comercial, e filmes bastante comerciais, como, por exemplo, Se Eu Fosse Você, como esses sucessos que a gente vê hoje de bilheteria, Vai Que Dá Certo, que é um filme bastante atual, enfim, 2 milhões de espectadores, né, filmes bastante simples, assim, comerciais, né, que tem a intenção mesmo de divertir um público. Então a gente vê uma variedade grande, né? E parece que cada diretor vai seguindo um pouco a sua forma de ver, claro que dialogando com o que existe, mas sem, assim, olha, o neorrealismo, o cinema novo, né? Então, uma coisa mais de cada diretor mesmo. E passamos para a unidade 7, que vai falar sobre televisão, né? E televisão, sem sombra de dúvida, a televisão tem tudo a ver com entretenimento, né? Essa é a grande conexão. Então é um audiovisual, a televisão dialoga com o cinema, mas é um audiovisual que está muito entretenimento, basicamente, né? Podemos ter uma televisão ou outra, um canal, por exemplo, como aqui no Brasil, a TV Cultura, ou alguns canais, alguns programas, mesmo em TV aberta, ou pagos, enfim, que é um refinamento maior da linguagem e tal, uma coisa mais experimental, levemente mais experimental, mas a ideia é que é entretenimento.
né? Ou a informação bastante simplificada. Então, acho que a televisão está muito associada com essa questão da facilitação de um audiovisual que seja visível por grandes contingentes de pessoas, de diferentes classes sociais né, e culturais, assim, diversidade cultural. E níveis diferentes também de escolarização. Então, a televisão está muito associada com isso. Existem vários gêneros televisivos, né, que a gente pode, talvez, organizar em grupos. Então, eu tenho lá, por exemplo, os programas, os gêneros de entretenimento, por exemplo, os programas de auditório, os programas infantis, as novelas, que são um carro-chefe muito das TVs abertas. E aí nós temos os feriados, que também são entretenimento, não são pagos. As minisséries, esses programas semanais que a gente vê muito na TV aberta, né? Normalmente programas de entretenimento. Vamos pensar, por exemplo, A Grande Família, que é um entretenimento, no Tapas e Beijos, né? Pensando na TV Globo, TV aberta. Então, é isso, né? Passatempos, divertimentos para as pessoas. Temos também, por exemplo, um bloco informativo, um bloco bastante forte, onde estão os telejornais, os documentários, né, os programas que vão trabalhar questões mais da informação mesmo. Esses seriam dois grandes blocos nas grades. Aí temos também gêneros ligados a questões religiosas, aí a gente vai ter uma diversidade grande, né? Mas digamos que entretenimento e informação são duas questões bastante fortes na televisão. E aí a gente passa então para a unidade 8, que vai falar um pouquinho da internet, né? Que é essa comunicação que começa de forma significativa nos anos 70, né? Então é um contexto pós-Guerra Fria, que é essa, digamos, guerra não assumida de um ponto de vista de territórios, ou de bombas, ou de ataques, né? Entre os americanos e o grupo soviético, né, que se desfez e acabou, enfim, tendo terreno praticamente no mundo inteiro, mas que era uma guerra de informação, entre outras coisas, né? No cenário pós-guerra, ou no cenário da Guerra Fria, que surgem muitos filmes, muitos seriados. Eu acho que é um exemplo muito claro, né, disso. O que é essa era da informação? Né? Ele já precisa de informação, que investiga de alguma forma, que trabalha, né, que é um tema bastante caro, a Guerra Fria. Então, a internet, avanço na investigação, na obtenção da informação por diferentes tem muito a ver com o pós-guerra, né, Guerra Fria, no caso, nos anos 70. Aí começamos com aqueles computadores enormes, né, computadores extremamente antigos, e esse vai se transformando muito rapidamente, né. Então, vamos imaginar que começa nos anos 70 com aqueles gigantescos processadores de informação, e coisa que hoje é totalmente ultrapassada, né? Então hoje a gente vê lançamentos cada vez mais sofisticados de telefonia, por exemplo, celular, tablets e outras, que vão mudando os modelos e vão criando novas conexões, redes de informação. Então toda essa tecnologia é uma que avançou significativamente, especialmente acho que nos últimos 20 anos, né? E especialmente depois no século XXI. Porque é uma área que recebe muito investimento e muito interesse em pesquisa, em produtos e serviços. Segurança, bancos, né? Quer dizer, tudo isso, empresas, governos, têm muito interesse em registrar, em salvaguardar informações, né? E a internet com esse sistema de informação. Tem um ponto interessante, que é uma concepção que a gente traz aí do Pierre Levy, que vai ver essa ideia do cyberespaço, né? Então, físico, mas que é justamente esse espaço de troca de múltiplos saberes, de múltiplos, que ele vê de uma forma muito rica e muito significativa, né? Esse cyberespaço, que é um espaço que não tem em todos os lugares, né? E que, portanto, tem dentro dele muitas culturas, muitos saberes, muitos caminhos. Então, é uma visão da comunicação que começa ali
num viés talvez muito político, para mais cultural, muito mais ampla, e que atinge as sociedades em amplo sentido, né? Então, acho que o Levi vai trazer essa ideia de uma riqueza no espaço cibernético, constante transformação e movimento. Em linhas gerais, acho que seriam esses os pontos para destacar. Só queria reforçar que a gente deixa, então, esse áudio, né, dessa web disponível para vocês, quiserem acessar, fazer uma retomada. Na primeira semana de junho, a gente ainda faz uma última web, preparada para 2, retomando aí pontos gerais de todas as unidades. Vou abrir agora um tempo para, se alguém entrar no nosso site, para fazer, então, uma interação, tirar dúvidas, enfim. A ideia é mais ou menos. De toda forma, eu agradeço já, antecipadamente, e espero encontrar vocês na nossa web conference.